Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um tema de interesse cristão para todos aqueles que acompanham-nos nas nossas plataformas digitais. Para quem não me conhece, o meu nome já está escrito. Meu nome é Saruzai dos Santos. Estou aqui para refletir hoje sobre a oração. A oração, numa primeira fase, para todo aquele que é cristão, eu acredito que não seria cristão se não fosse a oração, porque a oração nós acreditamos ela ser um meio de comunicação entre a pessoa e Deus, entre a criatura e o seu Criador. Esta comunicação pode acontecer em vários momentos. Acontece nos momentos de alegria, acontece nos momentos de tristeza, acontece nos momentos em que, às vezes, há confusão, por exemplo, na cabeça do indivíduo. Está confuso, precisa de uma certa direção. Então, usa-se a oração para apelar a seu Criador, pedir a seu Criador uma direção, uma resposta, uma saída da situação que estiver se encontrando. Talvez até é um momento de doença. A oração também ela serve para expressar o momento que está a se passar na família, por exemplo. Talvez um filho que está doente, talvez um irmão que está doente. Através da oração é possível encontrarmos saída para muitas situações da nossa vida. E o mais importante é que, através também desta mesma oração, é aí onde nós nos aproximamos do nosso Criador. Nos apresentamos a Deus e nós buscamos a Ele, nós começamos a estabelecer nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento começa a amadurecer cada vez mais através desta oração. Então, como se pode perceber que a oração é a chave, é uma chave para o cristão estar bem ou mal, espiritualmente falando. Porque esta oração, enquanto ela não for bem feita, ela não vai te trazer resultados que você quer. Não vai me trazer resultados que eu vou precisar. Esta oração, se não for feita dentro das regras como deveria ser feita, esta oração pode ser ineficaz. Esta oração pode não te ajudar em absolutamente nada. Você faz a oração, mas levanta dali, sai dali do lugar onde você estava a fazer a oração. Depois de algumas horas, você sente que não mudou absolutamente nada. Você sozinho, o seu espírito já te diz isso, que esta oração foi ouvida ou não. Você sozinho já sabe, ao menos, que se esta oração chegou a Deus ou não. Uma coisa muito engraçada é que nas coisas espirituais, o nosso próprio espírito testifica se aconteceu alguma coisa ou não, se é ou não é. Então, a oração, quando chega a Deus, o nosso espírito testifica que esta oração realmente chegou a Deus. E a pessoa levanta dali, se por exemplo estava prostrado ou ajoelhado, quer seja no seu quarto, quer seja na igreja, quer seja em qualquer outro lugar que a pessoa está a fazer a sua oração, mas ao levantar dali, levanta-se com uma certeza, com uma convicção de que esta oração ela chegou à entidade que estava a ser dirigida, chegou a Deus esta oração. E o indivíduo tem a certeza de que será respondido. Será respondido. E ele aguarda com muita expectativa, e muita expectativa pode demorar 2 dias, pode demorar 1 dia, pode demorar 1 semana, mas de repente realmente o camarada começa a ver efeitos daquela oração que ele fez naquele dia. Estava tão certo que realmente Deus tinha recebido a oração. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que a oração, para que o indivíduo
tenha sucesso dentro da oração, é preciso mais alguns itens que eu vou mencionar um pouco mais lá na frente, mas por agora eu quero chamar a atenção a todos aqueles cristãos ou qualquer outra pessoa que quiser fazer esta oração. Eu quero chamar a atenção na questão das respostas. Na questão das respostas. Porque tem momentos em que a gente ora e não acontece nada. Ficamos frustrados em algum momento. Começamos a nos perguntar, mas por que a minha oração não foi respondida? E tem momentos também que a gente ora e aparentemente acontece algo que parece ser resposta da nossa oração. E se nós não estivermos atentos o suficiente, nós vamos nos distrair. Começamos a abraçar aquilo que aconteceu como se fosse a resposta divina. Como se fosse a resposta divina. Imagine, por exemplo, você faz uma oração para... talvez você não gosta de alguém. Você não gosta de alguém, ou alguém te ofendeu, ou alguém... Você acha que alguém está te fazendo mal? De repente você faz oração pedindo que aquela pessoa fique doente. Que Deus castigue aquela pessoa. De repente você faz a oração de que, Deus tem que mostrar àquela pessoa que não pode mexer com a minha vida. Você começa a desejar que aquela pessoa, por exemplo, que aconteça algo muito pior. E passado alguns dias realmente acontece algo estranho na vida daquela pessoa, algo estranho na vida daquela pessoa, na casa ou na família daquela pessoa, e você começa a sentir que talvez a sua oração foi respondida. Atenção, muita atenção nisto. Mas muita atenção mesmo. Muita atenção. É preciso ter discernimento espiritual, discernimento de Deus, para saber se aquilo que aconteceu realmente é fruto da sua oração ou não. É preciso ter maturidade espiritual para saber se aquilo que está a acontecer é resposta de Deus ou é o diabo se camuflando de Deus ali. Porque o diabo, ele também se transforma como se fosse algo bom. Anjo de luz, olha, ele consegue transparecer como se fosse algo bom. O diabo pode fazer acontecer alguma coisa na vida ou no trabalho, ou mesmo alguma coisa que você talvez tenha pedido. Ou tanto você deseja, por exemplo. E você acha que, olha, glória a Deus, é Deus que abençoou, é Deus que me respondeu. Mas sendo que na verdade não foi Deus. Então, como saber se a resposta que está a vir vem de Deus ou não? Vamos ver um pouco mais lá na frente ainda. Hoje eu preparei todos esses pontos. Eu estou a trazer aqui uma contextualização para a gente perceber melhor em que circunstâncias a minha oração realmente foi respondida por Deus e em que circunstâncias eu descubro que esta oração não foi respondida por Deus. É o próprio diabo a querer me atrapalhar pensando que é Deus que me respondeu. E saber o porquê que a minha oração ela não foi respondida. Porque também tem que ter maturidade espiritual para entender o sim de Deus e o não de Deus. Nem sempre que a gente vai fazer uma oração, Deus vai dizer sim. Nem sempre que a gente vai pedir alguma coisa que Deus faça, e Deus sempre vai te responder sim. Tem momentos que a resposta será não. Você tem que estar preparado. Você como crente, eu como crente, temos que estar preparados, que tem momentos que as nossas orações não terão resposta positiva, resposta satisfatória. Vamos fazer oração, na verdade, é um pedido. Um pedido pode ser rejeitado, pode ser aceito. Então, ao dirigirmos-nos a Deus, temos que estar conscientes que se isto for da vontade de Deus, então Deus realmente vai realizar.
Mas se não se ver dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, ainda que, atenção, ainda que o que você está a pedir não seja pecado. Porque tem um momento que a gente pede alguma coisa que não é pecado, mesmo assim Deus não responde. Ou responde, mas através de um não. Você começa a se perguntar, mas isso que eu pedi é pecado? Por que Deus não me atendeu? Por que Deus não mostrou algum sinal? Por que está tudo no silêncio? Por que as coisas não estão a andar até agora? Então é preciso ter essa maturidade espiritual para saber discernir as respostas divinas, as respostas que vêm de Deus. É preciso ter esse discernimento espiritual de Deus para sabermos que estamos realmente de acordo com a vontade dele. Então, eu extraí aqui alguns versículos que vão nos ajudar a fazer um estudo sobre o assunto da oração. Primeiro aqui vamos começar com Mateus 7, no versículo 7 e o versículo 8. Veja o que a Bíblia diz. Muito engraçado isto. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-á. Presta atenção aqui. Cristo aqui ensina o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Oração é uma forma de pedir alguma coisa a Deus. Aqui a Bíblia nos mostra que a gente, se pedirmos, então seremos dados. Seremos dados, mas você começa agora a fazer as perguntas que eu já tinha colocado lá atrás. Mas por que eu peço e não acontece nada? Por que eu peço e Deus não responde? Por que eu peço e fica no silêncio? Por que eu peço e a resposta é não? Aguarda aí, segure-se um pouco mais. Pedir e dar-se-vos-á. Por que você não é dado? Por que Deus não responde? Veja mais o que Cristo ensina aqui. E tudo o que pedirdes na oração. Olha só, aqui faz questão de mencionar na oração. Mas acrescenta um detalhe, que é crer. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Cristo lá está a mostrar pedir, dar-se-vos-á. Aqui ele mostra, acrescenta mais um detalhe. Diz, o que pedirdes na oração, tudo, atenção, ele diz tudo. Não separa nada aqui. Tudo é tudo mesmo. Você quer emprego? Está dentro desse tudo. Você quer marido? Está dentro desse tudo. Você quer esposa? Está dentro desse tudo. Você quer ter uma vida financeira estável? Está dentro desse tudo. Você quer ser curado de uma doença? Está dentro desse tudo. Você quer ter o Espírito Santo? Está dentro desse tudo. Você quer ser salvo? Está dentro desse tudo. Mas ele diz crendo. E um detalhe é este. Um detalhe que pode fazer toda a diferença. Porque sem crer, a Bíblia já nos mostra. Se a gente se dirige a Deus sem fé, então não tem como sermos respondidos. Crer é preciso ter fé, preciso acreditar. É preciso você depositar confiança na pessoa que você está a pedir. Crendo recebereis. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Vamos ainda caminhar agora no livro de João, no capítulo 14, e nos versos 13 e 14, vamos ver o que Cristo ainda mais ensina sobre o assunto dos pedidos, o assunto da oração. Jesus nos mostra ainda que e tudo quanto pedirdes em meu nome. Olha só, acrescentou mais um detalhe.
Em meu nome, no nome de Jesus. Aqui já temos o detalhe de crer, e o segundo que Cristo nos mostra aqui é em nome dele. Pedir em nome dele. Tudo. Ainda continua a dizer tudo. Tudo. Muito forte isto. Mas por que eu não sou respondido? Se eu peço também em nome de Jesus. Por que eu não sou respondido? Segure-se aí, ó. Calma aí. Talvez você agora está muito curioso. Mas por que eu não sou respondido se eu peço em nome de Jesus? Eu peço tudo quanto eu preciso aqui, o quanto é minha necessidade, mas nada me acontece. E o mais engraçado ainda é que a Bíblia nos mostra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui ainda nos mostra que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. O próprio Cristo assume aqui que Ele mesmo vai fazer aquilo que for pedido em nome dEle. Ele mesmo vai fazer, vai responder esta oração, vai cumprir esta palavra. É cura que você precisa, Ele vai te curar. É emprego que precisa, pode te dar o emprego. É um livramento que você precisa, pode te dar o livramento. É a paz que você precisa, pode te dar a paz. Isso tudo para quê? Ele mostra aqui, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, para que faça alguma coisa na nossa vida. Então, Cristo cumpre, para que o nome de Deus não caia por terra, para que o nome do Pai não caia por terra. Nós sabemos que Cristo veio representar o Pai aqui na terra. Se nós pedimos algo em Cristo e não acontece, então nem Cristo, nem o Pai não será glorificado. Mas aqui nos mostra Cristo para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquela relação de pai e filho entre Jesus e Deus começa a ter problemas aqui se as suas orações não acontecerem. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Que glória haverá se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus e ainda não acontecer? Que glória haverá? Nada. Então Cristo ainda se compromete para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele ainda repisa, se pedirdes alguma coisa que não está especificado, quer dizer, eu estou livre para pedir, se pedirdes alguma coisa em meu nome, ainda repete o detalhe de em meu nome, eu o farei. Cristo se comprometeu a fazer tudo aquilo que pedirmos, tudo o que pedirmos em nome dele ao Pai. Ele vai fazer com o objetivo de que o Pai seja glorificado. Seja glorificado através do Filho. Então, meu amigo, minha amiga, você pode estar a se perguntar agora, mas o que eu vou fazer então? Por que eu ainda não estou a conseguir ser respondido? Qual é o segredo para que a minha oração ela seja eficaz? Eu orar e as coisas acontecerem? Qual é o segredo? Onde está a chave? Cristo já está a mostrar as chaves aqui. Primeira chave que Cristo mostra é o quê? Crer. 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 Ao fazer esta oração, é preciso crer, acreditar, confiar, sem duvidar. Outra chave nos mostra Cristo que é preciso pedir em nome dele. Em nome dele, ele vai fazer. Pedimos ao Pai, mas em nome de Jesus, para que ele faça e assim o Pai seja glorificado no Filho. Continuando,
vamos ainda ver o que a Bíblia ela nos promete. Aqui nos mostra o quê? E qualquer coisa, atenção aqui, atenção, mais detalhes estão a surgir aqui que podem ser a chave para que as suas orações sejam realmente eficazes, sejam respondidas diante de Deus. No livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 22, o que está escrito lá? Vamos lá ver. E qualquer coisa, atenção, e qualquer coisa, não está também especificado. Significa, eu estou livre para dizer, para pedir aquilo que eu preciso, aquilo que é minha necessidade. Eu estou livre para pedir. A Bíblia não está especificando coisas aqui, que só pode pedir isto e não aquilo. Não, qualquer coisa que lhe pedirmos a quem? A Deus, nesse caso. Mas em nome de Jesus, já vimos lá atrás. Que lhe pedirmos, dele a receberemos. Atenção, 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 atenção a todos. Atenção mesmo. Dele a receberemos. Qualquer coisa. Por quê? Por que temos que receber mais outra chave? Atenção. Atenção, mais uma chave que a Bíblia nos dá aqui. Primeiro já vimos crer, depois, em nome de Jesus. E depois, está aqui, porque guardamos os seus mandamentos. Terceira chave, guardar os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus. Guardar os ensinamentos de Cristo. Para que ele faça, quando alguém lhe pedir alguma coisa, é preciso guardar os seus mandamentos. Não adianta você se dirigir a Deus, eu me dirigir a Deus, a exigir ardentemente que Deus satisfaça uma necessidade que eu tenho, enquanto que eu não guardo os seus mandamentos. Com Deus sim, nós sabemos que é pela graça que nós nos dirigimos a Deus, mas atenção, não é porque só é pela graça que Deus nos dá tudo que a gente quer de qualquer maneira. Ele coloca algumas condições. Você quer se dar bem com Deus? Sim. Então guarda primeiro os seus mandamentos. Glorifica Ele. Busca Ele em primeiro lugar. Busca a justiça dEle em primeiro lugar. Busca o reino dEle em primeiro lugar. E Ele disse, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não só diz, pede, pronto, pede. Não é isso. Tem regras. O reino de Deus tem regras. Mesmo você que está me escutando agora, seu filho, você não dá de qualquer maneira. Não é porque filho pediu e logo você dá, não. Você coloca regras. Coloca regras. Se o filho estiver dentro das regras, está a obedecer, está a respeitar os seus pais, está a mostrar-se que é um bom filho, então um pai não tem muita dificuldade em satisfazer os pedidos dos filhos. Mas é claro, aquilo que não for perigoso para o próprio filho. Porque tem um momento que o filho pode te pedir algo que ele nem sabe que coloca em perigo a vida dele. Deus também não vai nos dar uma coisa que nós estamos a pedir, ainda que nós desejamos e desejamos mesmo. Não vai nos dar se aquilo futuramente pode aperigar a nossa própria vida. Deus não vai te dar uma coisa para depois se separar dele. Tem coisas que, se Deus permitir que aconteça na sua vida, vai te separar dele. Então, esse tipo de coisas, Deus não vai te dar, amigo. Irmão, Deus não vai te dar uma coisa que vai te destruir depois. Está aqui o segredo de descobrir se a resposta é de Deus ou não. Se a resposta vem do diabo ou de Deus.
tudo aquilo que você sentir que foi respondido, mas é negativo, os seus impactos são negativos, meu irmão, não é Deus quem te respondeu. Não é Deus quem te respondeu. Você pediu para prejudicar alguém e realmente alguém foi prejudicado, não é Deus que te respondeu. Você pediu alguma coisa e você recebeu e aquilo já está a te criar dores de cabeça, não é Deus que te respondeu. É muito simples. Está a te criar confusão a bênção que você diz que recebeu de Deus, que foi resultado da oração que você fez. Está a te criar dores de cabeça? Sim, não é de Deus. Deus não vai lhe dar alguma coisa para você depois se destruir, para você ficar confuso. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, tem que ter discernimento para entender as respostas de Deus. Guardar os seus mandamentos. E aqui continua mais. E fazemos o que é agradável à sua vista. Atenção, mais um detalhe. Crer, pedir em nome de Jesus, guardar os seus mandamentos. Atenção, guardar os seus mandamentos e fazer o que é agradável diante dos olhos de Deus. Fazer o que é agradável diante dos olhos de Deus. Você começa a se questionar agora. Talvez uma e outra coisa já está a ser respondida aqui. Você faz o que é agradável a Deus? Você está a exigir que Deus te responda, tudo bem. Mas você quer que Deus se agrade ao te responder. Você primeiro agrada a Ele? Guarda os mandamentos dele? Você crê nele? Então, continuando. Já está aqui a se descobrir detalhes que podem fazer toda a diferença na sua oração. Para que uma oração ela seja eficaz, seja eficiente, tenha resultados, tenha efeitos imediatos, tenha frutos, tenha resposta. Aqui já vimos muitos detalhes. Atenção, mais alguma coisa aqui vamos descobrir. Isso é o primeiro livro, primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo 5, nos versículos 14 e 15. O que a Bíblia nos mostra aqui? E esta é a confiança que temos nele. Em quem? Em Deus. Em Cristo. É a confiança que temos nele. Preste atenção aqui. Que se pedirmos alguma coisa, que também não está especificado, que se pedirmos alguma coisa, segundo, preste atenção aqui, mas muita atenção aqui, segundo a sua vontade. Irmão, irmã, aquilo que você pediu e Deus não respondeu, ou a resposta foi não. Observou-se este ponto aqui, esse detalhe? Segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. A Bíblia diz o quê? Ele nos ouve. Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Atenção. Fazer, nós já vimos lá atrás. Crer. Pedir em nome de Jesus. Guardar os seus mandamentos. Fazer o que é agradável à sua vista. E aqui diz o quê? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você começa a se questionar. O seu pedido está dentro da vontade de Deus? Este pedido que você quer fazer agora
o pedido que você vai fazer amanhã, o pedido que você vai fazer esta noite, o pedido que você vai fazer lá na igreja, está dentro da vontade de Deus? Se não estiver, então a Bíblia já nos mostra aqui, se não estiver dentro da vontade de Deus, se não for segundo a vontade de Deus, ele não vai te ouvir. O contrário de ouvir é não te ouvir. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja mais, e se sabemos, atenção, aquela parte que eu disse que o Espírito testifica se Deus mesmo nos ouviu ou não. O nosso Espírito costuma nos dar esse sinal. A Bíblia nos mostra aqui, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, atenção, como você vai saber? É aquilo que eu estou a dizer agora. O seu Espírito vai testificar que Deus ouviu esta oração. O seu Espírito vai te colocar uma certeza total, uma convicção total de que Deus ouviu a sua oração. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, então sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Muito forte isto. Muito forte isto. Irmão, irmã, muito forte isto. Muito forte isto. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O nosso Espírito nos garante que aquilo que nós pedimos a Deus, vamos alcançar, vai acontecer. Mas se fizermos a oração que está de acordo com a vontade dEle. Meu amigo e minha amiga, é muito interessante isto. E eu espero que Deus possa te abençoar hoje. Eu creio que Deus vai te abençoar depois de você acompanhar até o final esta meditação sobre o tema da oração. Eu acredito que você nunca mais vai orar de qualquer maneira. Quando você se dirigir a Deus, vai se dirigir consciente. De forma consciente, o que pedir e como pedir, para que você tenha resultados. Veja mais aqui. Cristo que ensina mais outros detalhes que podem ser, mais detalhes que talvez podem ser esses detalhes que estão a atrapalhar a sua vida espiritual, que estão a fazer com que as suas orações não tenham a resposta desejada. Veja só o que Cristo ensina no Mateus 6, versículo 5. E quando orares, atenção, quando orares, não sejas como os hipócritas. O que fazem os hipócritas? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Orar em pé nas sinagogas. Aqui Cristo nos ensina humildade, que é preciso dobrar os joelhos. Orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Atenção, olha só o que o hipócrita faz. Até numa esquina da rua ele ora lá, para que as pessoas ao passar dali possam o quê? De ver que ele está a orar. Você não faz isso? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Atenção, meu irmão. Como você faz a sua oração? Eu faço no quarto. Mas no quarto, como? Você não começa a gritar ao redor da vizinhança de ouvir? Para toda a vizinhança saber que você está fazendo oração. Talvez você cometa esse erro. Oração nas madrugadas, por exemplo. Você acorda 2 horas de madrugada, de repente começa a fazer sua oração,
Mas a sua oração começa a acordar toda a vizinhança lá fora. E você começa a gritar mesmo no sentido de que eles saibam que alguém aqui está a orar. Não está aqui a ser hipócrita, na verdade. Não quer chamar a atenção dos homens, não. É um dos pontos que é preciso refletir. É preciso refletir como você faz a sua oração. Cristo ensinou no versículo a seguir, nós vamos ver, que não precisa se expor para fazer sua oração, para fazer seu pedido a Deus. Não precisa ficar nas ruas, das esquinas, para ser visto nas pessoas que você está a orar, ou você ora e tudo mais. Não precisa, hein? Lá dentro da igreja, dentro da congregação, ali, você começa a fazer coisas que só para chamar a atenção dos outros, para verem que você está a orar mais. Talvez é o seu caso, meu amigo e minha amiga. Talvez é o ponto que faz com que Deus não te responda, porque como Deus vai te responder se Cristo aqui já disse, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você se queria chamar a atenção das pessoas, chamou a atenção e pronto. As pessoas de repente vão se chatear, outros vão ficar a comentar, outros vão ficar a dizer, este irmão ora mesmo. Este irmão, olha, ele ora, mano. Ele se ouve em tudo. Aquilo é o galardão que você estava a procurar. E Deus não espera mais de Deus que venha alguma coisa. Cristo já diz, na verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você não espera mais nada de Deus. Então suas palavras foram para os homens, não foram para Deus, amigo. Então é preciso controlar o jeito como se faz a oração. Como você ora, amigo? Como você ora, meu irmão, minha irmã? Como você faz a sua oração? Reflita nisto. Medita neste versículo. E a seguir, continuamos a ver o que Cristo nos ensina. O que deve ser? Cristo nos mostra aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, atenção, entrar no aposento e fechar a porta. Ora a teu pai que está em secreto, atenção, o pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, não precisa todo o bairro saber que você está a orar, amigo. Não precisa toda a vizinhança acordar no meio da madrugada ali para saber que você está a orar. Não precisa. Teu pai que vem em secreto, ele também vai te ver em secreto, sem precisar chamar a atenção das pessoas, mas ele vai te recompensar publicamente. Te recompensará publicamente. Então está aqui mais alguns detalhes que Cristo acrescentou. Não basta fazer a oração em nome dele. Não basta fazer a oração crendo. Não basta você fazer a vontade de quem? De Deus. Não basta você só obedecer um detalhe e os outros deixar por fora. Não basta. Mas é preciso detalhe após detalhe ser observado. Só assim é que realmente a nossa oração ela será eficaz, ela será eficiente, ela será uma oração que traz-nos resultados. Uma oração que nos traz respostas. Respostas que venham mudar a nossa vida. Respostas que venham nos tirar da situação que nós nos encontramos. Resposta que venha nos tirar da escuridão que estávamos. Resposta que venha nos resgatar das trevas que estavam nos prendendo. Resposta que venha te ser uma almofada para a sua cabeça. Respostas que venham te trazer o livramento que se precisa, a cura que se precisa, o abrir-se da porta que se precisa.
o suprir-se da necessidade que tanto se precisa. É preciso observar esses detalhes. Não precisamos ser hipócritas. Olha só mais outro detalhe que Cristo acrescenta. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Por muito falar serão ouvidos. Atenção, não precisa repetir, ficar a repetir. Meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, eu preciso daquilo. Amigo, não precisa ficar a repetir a mesma coisa. Orou, você crê que Deus te ouviu? Pronto. Você quer cura? Tudo bem. Meu Deus, você talvez está com malária. Meu Deus, eu peço que o Senhor, através do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, me liberte desta malária. Amém. Pronto. Deus te ouviu. Precisa ficar a repetir? Não. E Cristo ainda continua, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Deus já sabe o que nós precisamos. Então não precisamos gritar para Deus. Não precisamos gritar para os vizinhos ouvirem. Não precisamos ficar a repetir insistidamente. Não precisamos. É preciso ser diferente na sua forma de orar. É preciso ser diferente na sua forma de orar. No livro de Isaías 59, no versículo 1, nos mostra o que? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então, meu irmão e minha irmã, se você sentir um silêncio da parte de Deus, um não da parte de Deus, não é porque Deus não está em condições de ouvir o seu pedido, a sua oração. Não é porque a mão dele não está em condições para poder te responder, te alcançar. Não é isto, mas é porque outro detalhe que vamos acrescentar a tudo que nós já vimos lá atrás é exatamente esse detalhe que está no livro de Isaías. Mas as vossas iniquidades, logo no versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Para que não vos ouça. Então, amigo e minha amiga, está aí mais alguns detalhes acrescentados. Aqueles detalhes de como se deve fazer oração. Mas é preciso se limpar dos pecados, as iniquidades, porque elas têm condições, sim, de nos separar de quem? De Deus. Aqui nos mostra. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados. Os pecados podem nos impedir de termos acesso a Deus. Então é preciso se purificar primeiro. Se limpar primeiro. Se corrigir primeiro. Se endireitar primeiro. Para então Deus poder ser o nosso aliado. Que nós possamos pedir alguma coisa e realmente Ele possa nos ouvir e nos responder. É preciso nos purificarmos. Atenção, meus amigos. Se alguém está em pecado e de repente está a pedir cura, por exemplo, de uma doença e espera que Deus lhe responda, pode não sair satisfeito. O certo, se alguém estiver em pecado e reconhece que está em pecado, primeira oração, primeira forma de se dirigir a Deus é exatamente para pedir o perdão pelos pecados que cometeu. Depois de se sentir limpo, que Deus te perdoou de verdade, pode avançar para outros assuntos. Pode avançar para outros assuntos.
Vão me desculpar aí, pessoal. E terminamos por aqui. Muito obrigado a todos que estiveram conosco durante esses minutos e agradecemos por tudo. Até lá, um abraço.